Você já conheceu um homem que claramente demonstra sentimentos, mas que, por algum motivo, não assume um relacionamento? Ele está presente, mostra interesse, muitas vezes até cuida de você de maneiras sutis, mas quando o assunto é compromisso, o silêncio aparece. É um comportamento confuso, porque de um lado existem atitudes que revelam carinho, proximidade e até ciúmes, mas de outro há uma ausência de definição, uma barreira invisível que impede a oficialização da relação. Esse paradoxo gera angústia, insegurança e uma sensação de estar presa em uma história que nunca avança. E é justamente sobre isso que vamos falar neste vídeo. As 5 fraquezas do homem que ama, mas não assume. Abrir esse tema é necessário porque milhares de pessoas vivem essa realidade e muitas sofrem em silêncio. Afinal, não é fácil admitir que alguém que parece gostar de você pode, ao mesmo tempo, não estar disposto a assumir a relação. O coração insiste em acreditar no que vê nas atitudes de cuidado, nas mensagens enviadas fora de hora, na preocupação com sua rotina. Mas a razão questiona: se ele realmente me ama, por que não me assume? Essa dúvida corrói por dentro e pode se transformar em ansiedade, baixa autoestima e até em culpa, como se o problema estivesse apenas em você. Mas aqui vai um ponto importante. Nem sempre a ausência de compromisso é falta de amor. Muitas vezes o que está em jogo são fragilidades internas que ele não sabe lidar. São bloqueios emocionais, crenças limitantes, experiências passadas mal resolvidas e até mesmo medos enraizados que o impedem de dar o próximo passo. Isso não significa que você deve aceitar indefinições eternas, mas compreender esse mecanismo já traz mais clareza e poder de decisão. Entrar em um relacionamento indefinido é como caminhar em uma estrada cheia de curvas, mas sem placas que indiquem para onde ela leva. De um lado, existe afeto, existe presença, existem gestos que comprovam que aquele homem sente algo real. Ele demonstra preocupação, manda mensagens em momentos inesperados, mostra ciúmes quando percebe que você pode se afastar. Porém, ao mesmo tempo, existe uma ausência de clareza, um medo visível de assumir compromissos, um receio constante de colocar um nome no que vocês vivem. Essa mistura gera confusão, porque o coração sente proximidade, mas a mente cobra definições. O grande problema é que essa indefinição não demora muito para se transformar em desgaste emocional. Você começa a se questionar se está vivendo uma história de amor ou se está presa a um jogo sem fim. As conversas parecem boas, mas nunca chegam ao ponto central. Os encontros são agradáveis, mas sempre ficam no campo da casualidade. A sensação é de estar sendo escolhida no afeto, mas rejeitada no compromisso. E isso mexe diretamente com a autoestima, porque a mente interpreta a falta de definição como falta de valor. Quando falamos de homens que amam, mas não assumem, é importante compreender que esse comportamento não nasce do nada. Ele tem raízes profundas na forma como fomos educados, na cultura em que vivemos e principalmente nas fragilidades emocionais que muitas vezes não são reconhecidas. A verdade é que grande parte dos homens não foi ensinada a lidar com seus próprios sentimentos. Cresceram ouvindo frases como homem não chora, homem tem que ser forte, homem não pode demonstrar fraqueza. Essas crenças foram internalizadas e moldaram gerações. O resultado é que muitos adultos hoje sentem, mas não sabem expressar. Amam, mas não conseguem transformar esse amor em compromisso. Carregam a ideia de que assumir uma relação significa perder a autonomia ou ser controlado. Outros confundem maturidade com prisão, como se oficializar um relacionamento fosse abrir mão da liberdade. É como se houvesse uma trava interna que os impede de unir sentimento e atitude.
O primeiro ponto que precisamos compreender é o medo da rejeição. Esse é um dos maiores fantasmas que perseguem o homem que ama, mas não assume. Por fora, ele pode se mostrar confiante, independente e até seguro das próprias escolhas. Porém, por dentro existe uma insegurança profunda, a de não ser suficiente, a de ser descartado, a de se entregar e em seguida ser rejeitado. Esse medo é tão intenso que ele prefere manter o relacionamento em uma zona de indefinição, porque ali se sente protegido da possibilidade de um não definitivo. É por isso que muitos homens usam frases como "vamos deixar fluir" ou "não precisamos colocar rótulos". Na prática, essas expressões são uma forma de ganhar tempo, de adiar decisões e de se esconder atrás de uma suposta leveza. Mas o que realmente está acontecendo é uma tentativa de evitar a vulnerabilidade. Ele ama sim, mas teme ser ferido. Ama, mas não suporta a ideia de se expor ao ponto de, caso não dê certo, lidar com a dor da rejeição. A segunda fraqueza que leva muitos homens a amar, mas não assumir, é o medo de perder a liberdade. Esse é um dos bloqueios mais comuns e ao mesmo tempo mais contraditórios, porque revela uma visão distorcida do que significa viver um relacionamento. Para esse homem, assumir compromisso é sinônimo de abrir mão de quem ele é, de perder sua autonomia, de deixar de ter controle sobre o próprio tempo e sobre as próprias escolhas. Ele pode gostar de estar ao seu lado, pode sentir prazer nos momentos compartilhados, pode até se sentir completo quando você está presente, mas no fundo carrega a ideia de que oficializar a relação irá transformá-lo em prisioneiro. É como se ele acreditasse que a partir do momento em que disser "estamos juntos de verdade", perderá a possibilidade de sair com amigos, de tomar decisões sozinho, de cultivar hobbies ou até de viver a própria individualidade. A terceira fraqueza que explica por que muitos homens amam, mas não assumem, é a imaturidade emocional. Esse é um dos pontos mais sérios, porque está diretamente ligado à capacidade de sustentar um relacionamento no longo prazo. O homem imaturo pode ter sentimentos verdadeiros, pode se encantar, pode até idealizar uma vida ao seu lado. No entanto, quando chega a hora de enfrentar as responsabilidades que um vínculo exige, ele recua. É como se o peso da realidade fosse grande demais para carregar. Essa imaturidade não se refere apenas à idade cronológica. Existem homens jovens que são maduros emocionalmente e homens adultos que ainda agem como adolescentes em suas relações. O que diferencia é a forma como lidam com sentimentos, com conflitos e com responsabilidades. O homem maturo busca apenas a parte prazerosa, os momentos de diversão, a intimidade, o afeto, sem grandes compromissos. Mas quando surgem conversas sérias, planos futuros ou até mesmo pequenas cobranças, ele se sente pressionado e foge. A quarta fraqueza que encontramos em homens que amam, mas não assumem, é o medo da responsabilidade. Esse medo vai muito além da ideia de perder a liberdade. Ele está ligado ao peso que um compromisso exige, à maturidade necessária para sustentar planos, promessas e expectativas. Muitos homens sentem o amor, mas quando percebem que amar envolve responsabilidade com sentimentos, com escolhas, com atitudes, simplesmente travam. Assumir um relacionamento não é apenas dizer "estamos juntos", é estar presente nas pequenas coisas, é demonstrar consistência, é respeitar o tempo e as emoções do outro, é construir um espaço seguro onde a confiança possa crescer. O problema é que, para alguns homens, essa noção de responsabilidade soa como um fardo. Eles enxergam como cobrança, como limitação, como algo que vai exigir demais deles. Por isso, preferem se manter na indefinição, acreditando que assim evitam o peso da responsabilidade. A quinta fraqueza, talvez a mais profunda de todas, é o medo
da vulnerabilidade. Esse medo atinge diretamente a essência de muitos homens que amam, mas não assumem. Para eles, demonstrar fragilidade, expor sentimentos ou depender emocionalmente de alguém é sinal de fraqueza. É como se amar fosse perigoso demais, porque exige abrir mão de defesas e mostrar partes que normalmente ficam escondidas. Esse medo se traduz em comportamentos específicos. Ele evita conversas profundas, desconversa quando o assunto envolve sentimentos mais íntimos e muitas vezes se fecha quando percebe que está ficando emocionalmente exposto. Pode até demonstrar carinho em atitudes, mas foge de declarações mais diretas. É como se amasse em silêncio, mas tivesse medo de dizer em voz alta. O coração sente, mas a mente bloqueia. Chegando à conclusão deste vídeo, vimos 5 fraquezas que explicam esse comportamento. O medo da rejeição, o medo de perder a liberdade, a imaturidade emocional, o medo da responsabilidade e, por fim, o medo da vulnerabilidade. Cada uma delas traz sinais claros e mostra que o problema não está na falta de amor, mas na dificuldade de lidar com os desafios que o amor verdadeiro exige. E agora a pergunta é: o que fazer diante disso? A resposta é simples, mas não fácil. Você precisa saber o que aceita e o que não aceita para a sua vida. Compreender essas fraquezas não significa justificar atitudes indefinidas. Significa ter clareza para escolher com consciência. Se ele não consegue assumir, por mais que ame, é você quem precisa decidir se vale a pena esperar ou se é hora de seguir em frente. No fim, lembre-se de que você merece um amor completo, que seja feito de sentimentos e de atitudes, de carinho e de compromisso, de afeto e de definição. Amar é lindo, mas assumir é essencial. E você tem o direito de viver um relacionamento onde as palavras e as ações caminhem lado a lado